Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, e todos os que estão conectados pela internet ou pelo satélite Amazonas. Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês, em torno da Palavra de Deus, uns momentos de companheirismo espiritual. Para essa ocasião, temos a leitura de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 ao 17, e diz assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é Unidos com o Anjo, trabalhando nos projetos divinos. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Temos no programa divino as diferentes manifestações de Deus, tanto no Antigo Testamento, ou Antigo Pacto, como também no Novo Pacto, no Novo Testamento, onde sempre vimos a presença de Deus manifestada. Assim nos mostra a história bíblica. O Senhor manifestado em forma de luz, coluna de fogo, o anjo do pacto. Em algumas ocasiões ele se deixou ver em forma de homem, de outra dimensão, ou seja, de anjo, chamado anjo do pacto, anjo de Deus, onde podemos compreender que é um corpo angelical de Deus, o corpo teofânico, corpo de outra dimensão, e também é chamada a imagem do Deus vivo, do Deus vivente. A imagem de Deus é o seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, o qual é Cristo em seu corpo angelical. E depois, a semelhança física de Deus é Cristo em seu corpo físico. 2000 anos atrás, seu corpo de carne, chamado Jesus, nascido através de uma virgem, da descendência do rei Davi, e esse corpo físico é a semelhança física de Deus. Por isso Cristo dizia: quem viu a mim, viu ao Pai. Como qualquer um de vocês pode dizer que quem viu a você, viu aquele pelo qual é mencionado o seu nome. Porque é visto que é uma semelhança física. Mas, em São João capítulo 1, versículo 18 diz: a Deus ninguém jamais o viu. O unigênito que está no seio do Pai, Ele o declarou, ou seja, o deu a conhecer.
Em algumas ocasiões, quando aparecia o anjo do pacto e falava em diferentes pessoas, em diferentes ocasiões, os que tinham tido essa experiência de ver esse anjo diziam que viram a Deus. É como quando uma pessoa vê o espírito, o corpo angelical de outra pessoa e diz: eu vi fulano de tal, mas o que ele viu foi o seu corpo angelical. Também quando vê a pessoa fisicamente diz: eu vi o fulano de tal, mas o que ele viu foi a casa terrena. Porque a pessoa é alma vivente, que vive nessa terra, no meio dos seres humanos, em um corpo físico, onde também está o corpo angelical da pessoa. Assim é o mistério de Deus, de Cristo. Por isso Cristo dizia: o Pai é maior que eu. Porque é maior Deus, o Pai, que a casa que ele habitava. Vejam, disso nos fala Hebreus capítulo 3, versículo 1 em diante, e outros lugares onde nos diz que o que faz a casa é maior que a casa. E em uma ocasião Cristo disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Todos pensaram que ele estava falando do templo de pedras, mas ele estava falando do seu corpo físico, que é a casa humana de Deus, a casa onde Deus habitava em toda a sua plenitude. Assim como o apóstolo Paulo nos diz também em Coríntios e outras escrituras que somos templos de Deus e que o Espírito de Deus mora em nós. Se somos templos, somos casa de Deus. No Antigo Testamento, na casa de Deus, era a casa de Deus. No Antigo Testamento era o tabernáculo que Moisés construiu e depois o templo que o rei Salomão construiu. E o povo de Israel, como povo, é o povo casa de Deus. Agora, no novo pacto, a casa de Deus, o templo de Deus espiritual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, cada crente em Cristo também é casa de Deus, templo de Deus. Para Deus morar na pessoa e o lugar de morada de Deus, o tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu era o lugar santíssimo sobre o propiciatório que era a tampa da Arca do Pacto. Ali Deus habitava no meio daqueles 2 querubins de ouro que estavam ali no propiciatório, que também era de ouro. Essa tampa da Arca do Pacto era de ouro também. E agora também encontramos que a igreja, o templo Espírito de Deus, tem estado sendo construído na mesma ordem. O maior encontramos que é aquele do qual se
é um tipo e figura. E o tabernáculo que Moisés construiu e o que o rei Salomão construiu é o tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo e de cada crente em Cristo como indivíduo. Por isso que Jesus dizia: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei, falando do seu corpo de carne. Destruam este corpo e em 3 dias eu o ressuscitarei. Isso é o que eu estava dizendo a eles. E no dia o ressuscitou, no 3º dia. Por isso, ele diz que ele não falava do templo de pedra, senão que ele falava do seu corpo, como templo espiritual. Isso está aí por São João. São João capítulo 2. Por aí nós encontramos, para ler exatamente. São João capítulo 2. Versículo 19 diz: mas Jesus lhe disse: destrua este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: em 46 anos este templo foi edificado e em 3 dias tu o levantarás? Mas assim ele falava do templo do seu corpo. Jesus falava do templo do seu corpo, ou seja, que o corpo físico é um templo. O corpo físico de Jesus é um templo perfeito de Deus. E por isso, depois já não em sacrifício de animaizinhos, porque já não se necessitava o sacrifício de animaizinhos, porque o templo, no templo de Deus, foi feito o sacrifício perfeito de Cristo para tirar o pecado do ser humano. Já não é necessário sacrifício de animaizinhos. E agora, a igreja é o templo de Deus como corpo místico de crente, e cada crente em Cristo, como indivíduo, é templo de Deus. Vejam, em Hebreus, capítulo 3. Portanto, irmãos santos, partícipes da vocação celestial, considerai o apóstolo e pontífice de nossa profissão, Cristo Jesus, o qual é fiel, a quem o constituiu, como também foi Moisés sobre toda a sua casa. Porque de tanto maior glória que Moisés é estimado digno. Quanto tem maior dignidade do que a casa, aquele que a fabricou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que criou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa como servo para testificar
o que haveria de ser, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme a convicção e a glória da esperança. Aqui nós podemos ver que agora a casa de Deus no novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E cada crente em Cristo, como indivíduo, é casa de Deus, para a habitação de Deus em Espírito Santo na alma da pessoa. Assim como no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que o rei Salomão construiu, também o lugar de habitação de Deus era o lugar santíssimo. E, consequentemente, o lugar santíssimo da pessoa é a alma. E agora, assim como Deus operou com e em seu povo Israel, o povo terrenal tem estado operando no povo celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde vemos ao Espírito Santo trabalhando e cumprindo as promessas correspondentes a cada tempo. E assim como enviou profetas, juízes e profetas ao povo hebreu, e se revelou e revelou a eles a palavra na qual Deus queria falar ao povo, o qual fez através dos profetas. Agora, sob o novo pacto, está no meio do seu povo, do seu templo espiritual, que é a sua igreja, e enviado apóstolos, profetas, evangelistas e pastores à sua igreja. E, porquanto não vem a palavra de Deus ao povo senão por meio do Espírito Santo através dos profetas, para cada etapa a sua igreja, enviado mensageiro, ao qual se revelou e é revelada a palavra de Deus correspondente ao seu tempo, e ele a proclamou, e com essa mensagem foi chamado o grupo de escolhido de Deus em cada era. Essa é a forma, e esta mensagem o mensageiro capta, ele proclama, ele prega. Isso é soar a trombeta de Deus. E Deus chama e junta esse mensageiro a esses mensageiros, os escolhidos de cada era, e entre eles levanta pastores, evangelistas, missionários e assim por diante, os quais se mantêm unidos a esse mensageiro, e a palavra que Deus dá a esse mensageiro, esses missionários e pastores evangelistas tomam e levam também a outros lugares, e Deus os usa desta forma, e é assim como Deus chama e junta os seus escolhidos em cada era. O que significa que, se Deus vai juntar escolhidos em um tempo, então Deus vai honrar e chamar. Deus vai operar e chamar. Cristo disse: também tem outras ovelhas que não são desse redil, as quais também devo trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A voz de Deus, a voz de Cristo, é a voz do Espírito Santo de era em era, manifestado no mensageiro de cada era, revelando o mensageiro a sua palavra para essa era, e ele falando, proclamando-a e ungido com o Espírito Santo.
Essa é a voz de Deus para esse tempo, para essa etapa, para essa era da igreja. E está ouvindo a voz, a mensagem desse mensageiro. Isso é, está ouvindo o quê? A voz de Deus. A voz de Deus através do Espírito Santo, através do instrumento que ele tem para esse tempo. Era disso que o reverendo William Branham falava quando ele dizia como funcionava todo o programa divino. Ele também nos falou de que o anjo que revelou a João todas estas visões página 165 diz: Ele daria a resplandecente estrela da manhã, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22, 16, até que o dia ilumine e a luz da manhã saia em vossos corações. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo esses versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito Santo, o Espírito, está fazendo a promessa aos espíritos das eras do obscurantismo em relação a si mesmo e depois às eras por vir. Como mencionamos ontem, como havemos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. E eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham com uma luz emprestada, refletida, a luz do Filho, Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E o reverendo William Branham falando a respeito do anjo que deu a João a revelação do Apocalipse, veja o que diz. Isso está na página 40 e 41, parágrafo 330 do livro de citações, e foi enviado, significou isto ao anjo, a João, mas não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta, porque a Bíblia em seguida diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar das coisas que hão de acontecer, para testificar das coisas que hão de acontecer brevemente. Depois vemos que quando João começou a adorar o anjo disse: veja, não o faças. Apocalipse, capítulo 22, disse: porque eu sou conservo teu, juntamente com os profetas. Poderia ter sido Elias. Podia ter sido um dos profetas. João era um apóstolo a qual este profeta foi enviado, e João, sendo apóstolo, veja, a natureza das demais epístolas provam que João não a escreveu, porque ele não tem a natureza de João. Como 1 de João e 2 de João, e etc. e leia. Veja a natureza deles. Depois veja a natureza desta. João era um escritor, um apóstolo, mas esse
era espírito um de espírito profeta. de profeta. É inteiramente, É inteiramente pero este es un espíritu de profeta. do espírito Es de inteiramente profeta. una persona diferente. Inteiramente uma pessoa diferente. Y luego en la página E depois, na página 301 y 301 e 302 do livro dos selos, hablando de este ángel del falando Señor deste Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, Reverendo William Branham o reverendo dice, William Branham disse: noten bien, notem bem, en el tiempo cuando no Dios tempo, iba a librar el mundo quando Deus ia livrar o mundo del diluvio, do dilúvio, Él mandó un águila. ele enviou uma águia. Cuando decidió librar a Israel, Quando decidiu livrar también Israel, mandó un águila. também enviou uma águia. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla, Você não crê que quando João estava em uma ilha, na ilha de Pátimos, este mensaje essa mensagem era tão perfeito que era aún no tão podía ser perfeita que ainda confiado não podia ser confiado a um anjo? Agora, Agora, um anjo é um mensageiro. Mas vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 9 para ver. Se não foi uma águia, lembrem que as águias representam profetas. O creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revela completamente a João este livro de Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, as quais, havido ouvido e visto, me prostrei para adorar os pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, me disse: veja, não faças. Um verdadeiro profeta receberá adoração, mensageiro algum receberá adoração. Porque eu sou conservo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ou 9. Agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Ou seja, que em cada tempo na qual Deus vai revelar sua palavra, haverá um mensageiro de Deus, um profeta de Deus. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Agora, temos vemos que a palavra de Deus tem que ser revelada neste tempo final. Cristo, o anjo forte de Apocalipse 10, vem com o livrinho aberto em sua mão e tem que dá-lo à sua igreja, e para isso tem que ter um profeta em sua igreja, ao qual vem a palavra de Deus para o tempo em que vai dar à sua igreja o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é aberto em Apocalipse capítulo 5 e 6 e 7 e 8, e depois trazido à terra em Apocalipse capítulo 10 e dado à sua igreja através de um homem representado em João, o apóstolo. Lembrem que João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo com todos os mensageiros que teria. Para o dia posterior, para o último dia,
la iglesia del Señor A igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, como ha venido subiendo assim de como edad veio en edad, subindo de era em era, de una edad a otra de uma edad, era a outra y era, cada vez que tiene que subir e cada vez que tem que subir de uma era a outra, Deus envia o mensageiro y coloca su palabra e en el coloca a corazón, sua en el palavra alma, no coração e na alma e na mente e na boca desse mensageiro, con su espíritu, e o unge y com él seu espírito, habla e ele fala a través de ese mensajero, através desse y llama a su mensageiro pueblo e chama o seu povo desse tempo, e assim desse se vai tempo, e formar. assim se forma Cuando la iglesia vai se formando a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai crescendo como um templo espiritual, Primera de Pedro, em- capítulo de acordo com 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. ao 6. Como piedras vivas Com pedras vivas son los são creyentes en Cristo. os crentes em Cristo. Esos son de aquellos que Cristo Estes dijo são daqueles que Dios Cristo podía disse que Deus levantar de estas podia piedras levantar dessas pedras filhos de Abraão. Por Por eso isso, son são también los creyentes en também os Cristo, crentes em Cristo, hijos e hijas de Abraham, filhos e filhas de Abraão, que van formando el que vão templo formando o espiritual templo espiritual de Cristo, de Cristo, de edad en edad. de era em era. Y luego viene la E etapa depois vem a de etapa coronar de coroar de la iglesia, da igreja, que es la edad que de é piedra a angular, era que de es la pedra piedra angular, la edad de oro, a pedra angular, a era de de la ouro iglesia del da Señor igreja Cristo. do Senhor Jesus Cristo. Esta edad de oro É a era de ouro, es paralela al tiempo é de paralela, la primera essa era venida de Cristo. de ouro é paralela à primeira vinda de Cristo. É En ese tiempo de edad nesse de piedra tempo angular de era que de pedra Cristo angular vino en su que Cristo ministerio veio em seu ministério terrenal. terreno. Y para el día posterior, E su para o último segunda dia, venida, para a sua segunda tiene que vinda, haber una edad de piedra tem que angular, haver uma era de pedra angular, la cual él a venga qual ele para venha manifestarse para se manifestar e cumprir la parte final a parte final de la venida del Señor, da que tiene vinda dos do partes. Senhor, que tem duas La partes. primera parte es la A primeira venida, parte é a se primeira cumplió vinda e já se cumpriu 2000 años há atrás, 2000 en anos medio atrás, del pueblo de Dios, no el pueblo meio hebreo, do povo de Deus, o povo hebreu, iglesia del pacto antiguo. a igreja do antigo pacto. Y la segunda venida E a es segunda para la vinda iglesia é del para a Señor, igreja do Senhor Jesus Cristo, los hijos e hijas de os Dios, filhos e filhas de del Deus, nuevo pacto. do novo pacto. Por eso, en medio de la iglesia del Por Señor isso, no meio da Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, é que desde el día de Pentecostés desde hasta o dia acá, de Pentecostes até aqui tem estado operando Cristo em Espírito Santo, o qual disse: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. São João capítulo 28, versículo 20. E São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: Onde estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso, encontramos a Cristo en Espíritu Santo en medio encontramos Cristo em Espírito Santo de su iglesia, no de la meio da realidad, sua igreja de en Ariera, medio del cristianismo, no meio do que es donde cristianismo, está la iglesia que é onde del está a Señor igreja do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo, que es donde están que é onde estão las vírgenes prudentes, as virgens que es donde prudentes, está que é onde está el trigo, o trigo, que son los hijos de los que reinos são os filhos do reino de Dios. de Deus. Y por consiguiente es ahí donde E Cristo, por medio de produzentes su aí onde Espíritu, Cristo, por meio do seu se Espírito, manifiesta se manifesta esa columna de fuego, essa luz, coluna de fogo, essa se luz, manifiesta se esos manifesta mensajeros de la esses divinidad, mensageiros de Ariera, los unge, os unge, com o Espírito estão de ungidos Deus, com o Espírito de Deus, assim como os profetas assim como os hablaban profetas ungidos falaram pelo Espírito ungidos Santo, pelo Espírito Santo, assim também estes mensageiros assim também falam, esses mensageiros falam ungidos por el Espírito Santo, ungidos e pelo o que Espírito dice Santo, e o que diz se llega a cumplir. chega a se cumprir. E agora, E agora, para para o cristianismo, todo o que passou com Israel, tudo o que aconteceu com Israel pacto antigo, sob o antigo pacto es lo que pasaría é o que aconteceria con el nuevo pacto en la iglesia del Señor. no novo pacto com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diferentes etapas, diferentes mensageiros e Un pueblo um povo diferente de edad y edad. diferente, O sea,
nuevas personas ou seja, novas pessoas en los cuales se va llevando a cabo nas quais vai se el realizando programa divino, o programa divino, el plan de Dios. Y esas personas con el mensajero de su edad e, como mensageiro da sua era, vão trabajando. Y eso trabalhando, e isso é trabajando con el trabalhando ángel de com o Dios, el anjo ángel de de Deus, Jehová, o anjo do Senhor, Cristo en Espíritu Santo, Cristo em Espírito a Santo, través del ángel mensajero terrenal. através do anjo mensageiro terreno, de era em era. O sea que el ángel celestial, Ou seja, que o es anjo Cristo, celestial, que é en Cristo, Espíritu Santo, el em Espíritu Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha através do anjo terreno de cada era, le habla al pueblo, fala ao povo, chama e junta os seus escolhidos de era em era, e no último dia nos llamará también nos chamará con também esa gran voz com de esta siete grande truenos, voz de 7 trovões e nos dará la fe nos dará a para fé ser transformados para y sermos llevados con transformados Cristo e a la levados cena. com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E também estaremos ouvindo a grande voz de trombeta correspondente a esse tempo final, para que venha a ressurreição, os mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. Esse é o programa de Deus para esse tempo final. E, consequentemente, haverá um povo, haverá um ministério também manifestado através de um instrumento, que terá um instrumento que ele terá no último dia, e se cumprirá a visão da carpa, se cumprirá a terceira etapa, a qual ele manifestará nesta visão da carpa, e nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estará então trabalhando cada crente unido ao anjo terreno e ao anjo celestial. Tem sido assim, de era em era. Tem sido assim no Antigo Pacto e também é assim no Novo Pacto. E estamos cobertos com o sangue, não de animaizinho, mas do Novo Pacto de Cristo, o nosso Salvador. E estamos unidos com o anjo, trabalhando nos projetos divinos correspondentes a esse tempo final. Assim, como Cristo não fazia nada exceto aquilo que o Pai o mostrava, e isso era fazer a vontade de Deus, fazer o que estava prometido, que Deus faria através do Messias para aquele tempo. Deus sempre tem instrumentos para fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. Sempre estará usando instrumentos de carne, de sangue e ossos. E o glorioso e o maravilhoso é que quando isso se cumpre, ou vai se cumprindo, os que Deus vai usando vão se dando conta que é Deus que está nos usando no seu programa, em seus projetos correspondentes ao tempo final. Se Deus disse, por exemplo, que ressuscitaria os mortos no tempo da vinda do Messias, que Jesus Cristo esteve ressuscitando os mortos e esteve cumprindo o que Ele prometeu, e assim por diante. Por isso Ele disse a João, vai a João e diga o que estava preso, no qual estava preso. Os mortos são ressuscitados, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e os pobres é pregado o Evangelho. Vejam essas coisas, e isso era o que Cristo estava fazendo. João tinha que entender que quando essas promessas estivessem se cumprindo, e através de um homem, este seria o Messias. Essa seria a identificação
da obra del Mesías do Messias en su primera venida. em sua primeira vinda. Y ahora lo que hay que ver, E agora cuáles son las promesas tem que ver de quais são Dios as promessas de para el Deus día postrero, para para la o último segunda venida dia, de para a Cristo, segunda vinda de Cristo, para el tiempo final. para o tempo final, Las promesas de Dios, as promessas de lo que de también Deus, do que também los ministerios de Moisés os y Elías ministérios de van a llevar a Moisés e cabo en el Elias día vão postrero. realizar no último dia. Y E veamos quando esos días, vejamos isso acontecendo, tenemos que tener nuestros então ojos temos que ter abiertos nossos olhos abertos para compreender frente que estamos diante daquilo que Deus prometeu para esse tempo final. y dijo que E disse que le mostró el reverendo William Branham una o gran reverendo carta catedral. William Branham, ele E nas mostrou coisas ao que ele reverendo William estaria Branham uma fazendo carpa ali, catedral e as coisas que ele quando estaria vejam fazendo ali, pois quando as Esa vejam, promesa de una quando gran carta vejam essa catedral promessa da grande carpa catedral, será aí vai ser que ele vai cumprir a terceira etapa, do qual o reverendo William Branham falou. no sabemos si será desde el Agora não comienzo sabemos se será desde o início de esa visión de dessa visão la gran carpa catedral, da o grande será carpa mediados catedral, al final, ou será no meio ou será no final. porque Porque no somos nosotros los que le ponemos condiciones. não somos nós que pomos condições a Deus, é Deus que já tem o seu Él lo programa. va a hacer de la forma Ele que vai lo fazer pensó do antes jeito que ele pensou da fundação do antes mundo. da Assim que fundação você do chegou mundo. tarde para Assim que aconselhar você a chegou Deus. tarde para aconselhar A Escritura Deus. pergunta, A Escritura ¿quién pergunta: fue su consejero? quem foi o seu conselheiro? ¿Quién fue su consejero Quem para foi o seu aconsejarle conselheiro para aconselhá-lo? que tuviera una gran carpa Que tivesse uma catedral grande que se carpa catedral manifestaría onde se en toda su manifestaria plenitud? em toda a sua plenitude? Si eso él lo pensó desde antes Se de ele la pensou fundación del nisso mundo. desde antes da fundação do mundo, portanto, Usted y yo eu e você, aconsejamos a Dios. nem eu e nem você aconselhamos a Él nos Deus, aconseja a nosotros. mas Ele aconselha a nós. Ese es el consejo Esse é o conselho mais importante. en una ocasión. Él dijo, cuando Em uma ustedes ocasião vean ele disse: quando vocês vejam Jerusalém cercada de esa es la exércitos, hora. essa é a hora. Ha llegado el tiempo de su destrucción. Aí haverá o momento da sua destruição. Fujam Fuera de Jerusalén. fora de Los que Jerusalém. estén en Jerusalén. Os que estejam em Jerusalém. Los que estén fuera. Quem esteja não fora, regressem a Jerusalém. não retorne a Jerusalém, Porque porque ese es el tiempo esse é o para tempo su destrucción. para a sua O sea, que la destruição. señal de ver a Ou seja, que o Jerusalén cercada sinal de ejércitos, de ver Jerusalém qual foi? cercada de exércitos, o qual foi Cuando el general romano quando o Tito general cercou romano Jerusalém Tito cercou por Jerusalém largos años, por muitos esse era o anos. tempo para a Esse era o destrucción. tempo para a destruição de Jerusalém. Siempre hay señales. Veja, sempre tem sinais. Y esas señales que él dijo que E esses sinais que ele disse que seriam vistos, não podemos pasar por alto. passar despercebido. Tenemos que darnos cuenta Temos que perceber, tiempo para el cual nos Dios dar se conta do prometió tempo na qual Deus prometeu profecías que essas profecias fueran cumplidas. foram cumpridas. Y cuando la visión de la carpa, Quanto à visão da carpa, la cual está ligada a completamente qual a la está iglesia novia, completamente ligada à del igreja Señor Cristo, noiva en donde e o Senhor Jesus la tercera Cristo, etapa, onde a terceira etapa, a etapa da palavra falada, criadora, a ser manifestada, a ser manifestada, también nos dará la fe, também nos para dará ser a transformados. fé para sermos transformados. Também vai nos dar a revelação de la segunda venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, de su nombre nuevo, do seu novo nome, y así nos dará la fe e assim vai nos dar a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estejamos prontos, con nuestros ojos preparados com nossos olhos espirituais bem, pero que bien abiertos. mas bem abertos. Estamos en la etapa de edad de piedra angular, na donde etapa de todas era de las pedra angular, promesas onde todas as promessas do último dia tienen que ser cumplidas. têm que ser cumpridas. Todas as promessas Todas as promessas que Cristo fez à sua igreja têm que ser cumpridas nesse tempo final. todas aquellas que não foram Todas cumpridas aquelas en como eras foram pasadas, cumpridas nas eras ¿por qué no se passadas, cumplieron? Porque eran para por nosotros, que não se cumpriram? Porque eram para nós, para cada uno de ustedes, para cada um de vocês e também para mim. de todos los tiempos del cristianismo. Em todos os tempos do cristianismo,
en donde onde han estado los bienaventurados, têm estado os bem-aventurados, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos. el tiempo más glorioso. O tempo mais glorioso é esse. Este es el tiempo más Esse glorioso é o tempo mais glorioso no qual os crentes em Cristo sobem a la etapa de a etapa de era de pedra angular, de oro, la edad a era de ouro, del lugar santísimo, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. O sea que tenemos la bendición más Ou grande. seja, que temos a maior bênção. Siempre la bendición más grande viene. Sempre a maior bênção vem no final. Por ejemplo, cuando Por las exemplo, bodas de Caná, quando nas bodas de Caná, el mejor vino cuando o vinho veio Al quando? final, quando No Cristo- final, quando o melhor acabou o vinho. vinho, Ou seja, então, Cristo, quando Cristo acabou o vinho, converteu então Cristo transformou a água em vinho, y ese fue e esse foi el vino. o melhor vinho. Y el vino representa E el o vinho estímulo por representa o la palabra estímulo pela revelada palavra revelada que viene al pueblo. que vem a um povo. O sea que el tiempo del mejor Ou vino seja, es que nuestro tiempo. o tempo do melhor vinho é o nosso tempo. Estamos en un tiempo muy importante em um tempo muito importante. Lembrem que ele foi um de tempo boda, de boda, en donde el mejor vino vino onde o al melhor vinho veio no final. final. Y recuerden que estamos en E tiempo lembre que estamos no tempo de ir para de ir para la cena de las bodas del a Cordero ceia del das Cielo. bodas do Cordeiro no céu. Estamos en el tiempo Estamos no tempo de ir para as bodas do Cordeiro, as bodas, a união de Cristo de Cristo con su iglesia. com a sua igreja. Y si hay boda, hay vino. E se tem bodas, tem vinho. Recuerden que el vino representa Lembrem que o vinho representa o estímulo que produce el vino que o vinho produz, y eso e isso llena de gozo y alegría. enche de regozijo e alegria as pessoas. Y saben dónde están parados. E sabem onde estão de pé espiritualmente. Conocen la edad, la Conhecem a era, a etapa etapa del programa divino do programa divino que están viviendo en el que cuerpo estão vivendo no corpo místico del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Son bienaventuradas las personas que pueden ver São bem-aventuradas as pessoas que podem ver a era vivir que lhes corresponde y viver ocupar su e posición, ocupar a sua posição, trabajando trabalhando unidos al unidos ao anjo ángel y con el ángel e com o de los anjo proyectos divinos nos projetos divinos del tiempo que les toca vivir. do tempo que lhes corresponde viver. A nós En corresponde este tiempo, esse tempo, trabajar en los proyectos trabalhar nos divinos projetos divinos que ya que han sido establecidos já para foram ser estabelecidos llevados para serem a cabo realizados en el programa divino. no programa divino. Y así poder reconocer E luego assim poder reconhecer, então, que cada proyecto que de Dios cada projeto de Deus para con su iglesia para com a sua igreja, correspondientes al tiempo correspondente ao tempo final, final, hemos hecho fizemos nuestra parte. a nossa parte. Hemos tenido parte en todos los proyectos divinos Fizemos a nossa parte em todos os projetos que divinos están siendo llevados a que cabo têm estado sendo por realizados Cristo en y a través de por su Cristo iglesia em e através da sua igreja en esta tierra. nessa terra. Y decimos, Fizemos, no me quiero perder la oportunidad de dizemos, trabajar el eu não proyecto quero divino perder a oportunidade de trabalhar no em todo o projeto projeto divino, em divino. todos os projetos no en uno divinos. solo, sino en todos. Não em um só, mas em todos os projetos divinos. Portanto, estén Portanto, estejam con sus ojos espirituales com seus bien olhos abiertos, espirituais bem abertos, porque hay porque há muitos projetos divinos en el gran proyecto de no Dios. grande projeto Hay de muchas Deus. etapas, Tem muchas muitas etapas, muitos projetos divinos para llevarse para a levar, cabo. para realizar. Yo quiero estar Eu quero en estar todos los proyectos em divinos que todos Él os tenga para projetos este divinos tiempo que Ele final. tenha para esse tempo No final. estar como espectador, Não vou estar como espectador, mas como como actor, ator, teniendo parte, tendo actuando, parte, atuando, trabajando trabalhando con el ángel celestial com o anjo celestial
y el ángel terrenal que él tenga, e o anjo terreno que ele tenha no nosso tempo, trabajando trabalhando con Cristo, en com Espíritu Cristo Santo, en medio de, em Espírito Santo no meio da sua igreja. así como trabajaron en cada Assim como trabalhar em cada era, com Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, juntamente con el mensajero, juntamente com o mensageiro para que así que ele sea tinha para cada era, que assim seja no nosso tempo, cada uno com de ustedes, cada um de vocês, presentes y los presentes e os que estão que están en diferentes em naciones. diferentes nações. Y que Dios les bendiga grandemente, E que Deus lhes suceda, abençoe grandemente e os use unidos con el ángel, unidos com o anjo, trabajando los trabalhando nos projetos proyectos divinos correspondientes correspondentes al tiempo final. a esse tempo final. En nombre del No Señor nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. E amanhã nós nos veremos, com a ajuda de Deus, Tendremos el tema cuando venga teremos el o Hijo del tema Hombre, Quando Vem o Filho do Homem, hallará achará fe en la tierra, fé na terra. y vamos a ver sobre ese tema E vamos ver sobre esse tema até onde Deus nos permita escuchar. ouvir. Que Dios me los bendiga a todos y les Que Deus guarde. abençoe a todos e lhes guarde e lhes use grandemente em sua obra Tiempo final. nesse tempo final. Dejo con ustedes Eu al deixo com reverendo vocês ao reverendo Epifânio Epifânio para por aquí lo tenemos. tá, já estamos por aqui.